quero compartilhar com você 3 coisas que Deus me ensinou enquanto Ele reconstruía a minha identidade. O que eu vou compartilhar aqui com você hoje, os 3 conselhos que eu quero te dar como sua amiga, eles de fato me auxiliaram muito no meu processo. Assim como mudou pra mim, assim como eu ter entendido isso, mudou muita coisa na forma como eu me trato, como eu lido comigo, como eu me cuido, enfim, Deus mudou muita coisa através desse conhecimento em mim, Ele pode fazer isso com você também. E Ele vai fazer se você se abrir e se você de fato entender, assistir esse vídeo até o final e você trazer isso pra sua vida, você vai perceber que isso vai fazer diferença na sua vida também, e eu não tenho dúvida, porque foi o que aconteceu comigo. E o primeiro ensinamento é: aparência não sustenta a autoestima. Estrutura, sim. A autoestima se apoia em pilares que só funcionam juntos. Quando você foca só na aparência, você até pode passar uma imagem de uma pessoa confiante, mas no fundo não ser essa pessoa confiante. A aparência, ela importa sim. É importante que a gente se sinta bem, é importante que a gente se cuide. Só que se a gente apoia a nossa autoestima apenas no pilar físico, a nossa autoestima ela se torna instável. Porque, como eu comentei, são 4 pilares que fazem parte da autoestima. E se a gente foca só em um, é como uma cadeira, sabe? Uma cadeira, ela até pode se sustentar quando ela tá com uns 3 pés. Se ela tiver só 2 pés, você nem vai conseguir se equilibrar direito. E com um pé, muito menos. E quando a gente não fortalece os pilares da nossa autoestima, isso impacta na nossa identidade. E quando a gente tá sem identidade, a gente acaba aceitando migalhas no amor, nas amizades, na vida em geral. A gente acaba se envolvendo em situações que não são aquelas que Deus tem pra nós, mas por a gente não reconhecer o nosso valor, por não trabalhar a nossa autoestima da forma correta, a gente acaba se vendo de forma inferior. Então, a gente cuidar só da nossa aparência não é o suficiente pra gente desenvolver uma autoestima que vai de fato fortalecer a sua identidade. E eu tô muito empolgada pra trazer esse conhecimento aqui sobre a autoestima. Vai ser muito, muito bacana, tenho certeza. E se você ficou interessada, se você quer ouvir mais sobre isso, curte ou comenta aqui nesse vídeo, porque daí eu vou entender que sim, você tá interessada, e isso é muito importante. Então, pra encerrar esse primeiro tópico, desenvolva, sabe, os outros pilares da sua vida. Foque sim na sua aparência, porque é muito importante que você se cuide, mas não leve a autoestima apenas nessa parte genérica de é só aparência ou é só o cuidado externo. Sustente os seus outros pilares para que você tenha uma autoestima fortalecida. E a segunda coisa que Deus me ensinou é que inteligência emocional nasce da cura. E o que é inteligência emocional? É você saber lidar de forma madura nas situações, é você não agir pelos seus impulsos. É você ser uma pessoa... E claro, tá, gente? A gente fala aqui sobre inteligência emocional, sobre autoestima, sobre esses assuntos, só que ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas falhas. O que eu quero trazer aqui pra você é um conhecimento na qual você pode aplicar na sua vida, mas sempre tendo em mente que, por mais que a gente busque e tente desenvolver isso diariamente na nossa vida, a vida ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, é uma jornada onde a gente tá sempre em busca disso. Porque não é de uma hora para outra que a gente desenvolve uma inteligência emocional, não é de uma hora para outra que a gente desenvolve uma autoestima, não é de uma hora para outra, mas o importante é ter essa constância e entender que o importante é você ter clareza daquilo que a gente está conversando aqui e de você tentar diariamente aplicar isso na sua vida. Então, inteligência emocional é você não reagir pelas suas feridas. Um exemplo aqui de uma atitude imatura, por exemplo. Aquela pessoa que sempre leva tudo pro lado pessoal. Aquela pessoa que não pode ouvir nada que ela já sabe, aquela pessoa reativa. Isso é uma falta de inteligência emocional, porque a pessoa está reagindo pelas suas feridas. Porque esse comportamento de ser uma pessoa reativa, esse comportamento de levar tudo pro lado pessoal, é reflexo de uma ferida não curada. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que olhar para a raiz disso. Quais foram os traumas que você viveu? Qual é uma dor aí dentro do seu coração? Uma situação que você passou que te marcou muito, que quando você lembra ainda dói, que quando você lembra você ainda se chateia, você ainda chora. Qual é essa situação? Quais foram as situações que te marcaram? É importante que a gente olhe para isso. Que a gente entenda que para ser uma pessoa com inteligência emocional, a gente primeiro precisa desenvolver essa cura dentro da gente. Curar as nossas feridas, entender os traumas que a gente passou, pedir para Deus mesmo que Ele nos traga à memória isso. Às vezes a gente tenta tapar, né, o sol com a peneira, às vezes a gente bota os nossos sentimentos em uma salinha, fecha lá
e esquece. Só que aquele sentimento ainda tá ali, aquele sentimento precisa ser tratado. Às vezes é um perdão que você precisa liberar, seja para uma pessoa ou seja para si mesma. Às vezes é uma conversa que você precisa ter, ou às vezes é uma conversa com Deus, um arrependimento que você precisa ter. Ou é de fato você se permitir chorar, se permitir viver, sentir aquilo. Deus, ele sempre guia e direciona principalmente esse processo de cura. Eu vivi muito isso, e cada um deles foi direcionado mesmo, sabe? Deus ia abrindo cada portinha do meu coração, ia trazendo à tona coisas que eu achava que estavam curadas, mas ele me mostrou que ainda tinham coisas a ser perdoadas, a eu largar mesmo, sabe? Porque às vezes tem pesos que a gente carrega que são desnecessários, a gente não precisava carregar. Às vezes uma raiva de alguém, uma mágoa de alguém, você acha que você guardar isso de certa forma afeta outra pessoa, mas não afeta. Só afeta você mesmo, sabe? É tipo tomar veneno e querer que a outra pessoa, né, venha... Não vai acontecer. Porque quem tá tomando é você. Quem tá segurando esse peso é você. Então, para que você desenvolva essa inteligência emocional, para que você seja uma mulher mais madura, você precisa se abrir para esse processo de cura. Olhar para a raiz e perdoar quem quer que seja, se for necessário. E o terceiro ponto que Deus me ensinou enquanto Ele reconstruía a minha identidade é entender que eu sou espiritual antes de ser emocional. Entender que eu sou um espírito antes de ser uma alma ou de ser um corpo. Por que isso é importante? A espiritualidade é a base da nossa vida. Sempre falo aqui no canal que esse canal é independente da religião que você tiver. O Deus que eu quero te mostrar aqui não é o Deus da religião. Até porque todas as experiências que eu tive com ele, muitas delas, assim, se eu conversasse com uma pessoa religiosa, ela iria duvidar, ela iria achar que eu sou louca. Então, a experiência com Deus, ela é algo muito pessoal. E às vezes a gente deixa opiniões externas ou experiências ruins que a gente passou bloquear essa nossa intimidade com Deus. Às vezes você não consegue ter essa intimidade com Deus por traumas que você passou, por pessoas que você conheceu que deram um péssimo testemunho. Mas o que eu quero te trazer aqui é que você é um ser espiritual. Antes de ser um ser de alma, antes de ser um corpo, você é um ser espiritual. Se a gente não desenvolve isso, a gente nunca vai ser uma pessoa completa. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se a gente não trata essas três áreas da nossa vida, a gente sempre vai ter uma identidade instável. E principalmente se tratando da parte espiritual, porque ela é a base, como eu já falei, a base da nossa vida. E principalmente para a mulher. Isso é uma coisa doida, né? Mas as mulheres, elas são muito mais sensíveis. Nós temos um tato, assim, a mais, sabe? Em relação a essa questão espiritual. Eu sempre falo que Deus, ele é pai de menina. E ele é mesmo, sabe? Ele é um pai que zela, um pai que cuida. E a gente só precisa estar dispostas a viver isso. Talvez você nunca tenha entendido como é ter um relacionamento com Deus. Talvez você nunca tenha vivido isso. Mas deixa eu te falar, mesmo que você nunca tenha tido um contato com Ele, mesmo que você nunca tenha falado com Ele, Ele sempre esteve aí com você. E Ele é a pessoa mais interessada no seu desenvolvimento. Ele é a pessoa mais interessada em te dar uma nova identidade. A gente só precisa abrir o nosso coração, a gente só precisa se entregar a isso. Dá o primeiro passo, sabe? Porque a partir do momento que a gente abre o nosso coração e deixa ele entrar, todo o processo que eu comentei aqui anteriormente em relação à autoestima, em relação à maturidade e inteligência emocional e cura de feridas, todo esse processo ele vai nos guiando, sabe? Ele vai direcionando, ele vai te ajudando a passar e a enfrentar as coisas que você sabe que sozinho você não consegue. Ele faz questão, sabe? Como eu falei, ele é um pai de menina. Ele é um pai que mima, um pai que cuida. E é incrível quando a gente começa a viver isso. E eu gostaria muito, de coração, assim, ó, que essa palavra pudesse entrar no seu coração, porque depois que você viver isso com ele, depois que você começar um relacionamento com ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua identidade nunca mais vai ser a mesma, o seu senso de alto valor nunca mais vai ser o mesmo. Quando a gente começa a desenvolver a nossa espiritualidade, Deus começa a dar a nossa identidade nele. A gente para de se olhar com os olhos que os outros nos enxergam e com os nossos próprios olhos. E a gente passa a se enxergar com os olhos que ele nos enxerga. E isso é incrível, isso assim, ó, não tem preço. É algo que transforma completamente a nossa identidade. Procure desenvolver um relacionamento com Deus, porque ele é uma pessoa. Ele é como a nossa conversa aqui. Por mais que seja desafiador, porque a gente não enxerga ele, né, não vê ele, mas ele sempre tá ali. A gente só precisa abrir a nossa boca e dedicar um tempo mesmo
a conhecer ele, porque a gente só tem intimidade com quem a gente conhece. E pra gente conhecer, a gente precisa dedicar um tempo pra entender sobre quem é essa pessoa, sobre o que ela gosta, o que ela não gosta. E é um processo tão lindo quando a gente começa a viver isso. Então, entenda que você é um ser espiritual antes de ser qualquer outra coisa. Esses 3 pontos que eu falei pra vocês foram pontos que mudaram completamente a forma como eu me enxergo, como eu lido com a minha vida. Você não merece viver uma vida de dependência emocional, uma vida sem valor, uma vida sem autoestima, uma vida sem confiança, uma vida com aquele senso de merecimento. Você não merece isso. Quanto mais você desenvolve tudo isso que a gente comentou aqui no vídeo, maior é o seu senso de alto valor, melhor você enxerga a si mesma. O que eu quero trazer com esse vídeo é uma esperança de que você pode sim ter uma vida diferente, uma autoestima diferente, um senso de alto valor diferente, um senso de merecimento. Você pode ter tudo isso. E Deus, ele tá doido pra transformar tudo isso dentro de você. E agora que você já tem consciência, você só precisa de fato passar a olhar mais pra dentro de si e focar e dedicar tempo mesmo pra cuidar desses pilares da sua vida. Gente, eu sou prova viva de que tudo isso transforma a nossa vida e a forma como a gente se enxerga. E eu espero que você também possa ter o prazer de olhar pra si mesma, de se olhar no espelho, de se admirar, de se amar, de se sentir essa filha amada por Deus, sabe? Mimada. Nunca mais aceitar migalhas, independente da área da sua vida. Esse é o desejo do meu coração pra você. Até o próximo vídeo!